Fala galera, hoje eu separei para vocês filmes de terror raros para você assistir numa noite perdida, 10 opções, vocês já sabem como funciona, vamos lá! Eu sou o RRB, com você está no Terror de Hobby, o colecionador de almas. Abre o vídeo de hoje, acontece nessa cidadezinha meio amaldiçoada no meio do deserto, uma série de assassinatos rituais vai acontecer e um detetive é incumbido de investigar esses assassinatos. Ele logo começa a desconfiar que aquilo não é obra de um ser humano e sim de uma entidade sobrenatural, demoníaca. O Colecionador de Almas é um terror sul-africano. Recentemente eu fiz um vídeo falando de Barry Furtado, eu falei, Barry Furtado é o primeiro filme sul-africano que eu vi na vida, agora tem um para fazer companhia, direção do Richard Stanley, ele que fez Hardware em 1990, filme cyberpunk de terror também fabuloso, e o início de Hardware, que acontece no deserto, é mais ou menos o que acontece durante 1h30, 1h50 de filme. Os assassinatos rituais que vão surgindo, a gente realmente consegue se inserir nessa investigação, bastante conteúdo vermelho, bastante violência gráfica, bastante violência psicológica. São 3 historinhas que vão ser interligadas, tem essa entidade demoníaca, tem uma mulher ali meio perdida nesse deserto, e a frente investigativa, uma ótima opção do início dos anos 90, hoje perdida, mas você consegue encontrar, inclusive, numa cópia em alta definição. Testemunha da Loucura, aqui no Brasil possui um outro título em português. Por via das dúvidas, eu recomendo que vocês pesquisem pelo título original, aí vocês vão cair na obra certinho, sem erros. É um filme no formato de antologia, são 4 histórias, ou seja, formato clássico, todas interligadas por esse médico dentro desse hospital psiquiátrico. O médico vai de quarto em quarto, cada paciente é uma história diferente. A primeira história é sobre um garotinho que tem um amigo imaginário no formato de um tigre. A segunda história, e a minha preferida, é sobre um homem que compra essa bugiganga, essa bicicleta velha, e essa bicicleta é meio amaldiçoada, o antigo dono vai voltar aí para aterrorizar e vai levá-lo a uma realidade alternativa. Terceiro conto e o mais fraco para mim, sobre essa árvore, o rapaz encontra essa árvore e fica obcecado por ela, a árvore é meio que um formato feminino. E a última história, a mais macabra, é sobre essa família que por mera figura do acaso vai se ver, família rica, vai se ver em meio a um jogo ritualístico com canibais. A primeira história também é fraquíssima, né? Ou seja, você pode descartar metade aí dessa antologia logo no primeiro momento, porém, a segunda história com essa bicicleta amaldiçoada e essa última super macabra fazem a obra realmente valer a pena de ser assistida. Donald Pleasence vai interpretar o médico que vai nos trazer a cada historinha, contar esses pacientes. Foi uma recomendação aqui que eu recebi nos comentários de um último vídeo que eu fiz sobre filmes de antologia. Eu me interessei, fui assistir e gostei, né? Do saldo geral foi positivo, então eu tô recomendando aqui para vocês, né? Antologia do Reino Unido, anos 70, não tem como dar errado. Talvez vocês até tenham uma opinião diferente e acabem gostando da primeira historinha, tanto da terceira quanto dessa árvore, mas o que eu falo para vocês é que a segunda história com essa bicicleta amaldiçoada realmente você vai adorar. Viagem sem volta, toda a trama do filme acontece dentro de um trem, durante o Natal, em uma única noite, muito frio, poucos passageiros, um passageiro misterioso vai adentrar esse vagão, vai morrer no lugar. 3 personagens vão começar a mexer nas coisas do homem somente para descobrir uma caixa. Dentro dessa caixa há algo misterioso que parece valer milhões. Os 3 vão elaborar um plano para ficar com aquela caixa e dar um fim ao corpo desse homem sem que ninguém descubra. A trama é simples assim, logo ela vai ficando mais complexa, com muitos jogos de enganação, se mantém muito atraente durante 1h, 1h05, depois nos últimos 20, 25 minutos se perde em muitas reviravoltas. Um grande elenco, Danny Glover, Steve Zahn, Lily Sobieski, a reunião desses últimos 2 depois de perseguição, e somente por essa ambientação dentro de um trem muito frio, Natal, um grande elenco, jogo de mistério, já vale a pena você assistir. Quando saiu ele teve até uma certa relevância no home video, né, muito alugado, depois caiu completamente no esquecimento, uma obra diferente dos anos 2000. Pim, uma jornada além da loucura, nós vamos destrinchar vários anos das vidas desses 2 irmãos, desde o final da infância até o início de suas vidas adultas. O problema é o seguinte, quando eles eram crianças, eles tinham esse pai que era médico, e dentro do consultório eles brincavam com esse bonequinho. Conforme acontece uma tragédia, esses pais morrem, o garoto parece internalizar a ideia que esse boneco é uma entidade viva, que esse boneco é um ser humano. A menina também acredita em um primeiro momento, porém conforme ela sai da infância, ela se dá conta da realidade. Já esse garoto não. Os anos vão se passando e essa relação vai ficando cada vez mais doentia, até o ponto em que crimes vão surgir na realidade dessa casinha. Perfeito para quem gosta de psicologia. Você vai tentar
dar um qual o transtorno esse garoto está sofrendo, embora a menina revele em determinado ponto da história. É uma parceria perfeita, um double feature para você ver com Magic, com Anthony Hopkins dos anos 70, que também é um relacionamento turbulento de um homem com seu boneco, e em meio aos anos 80, uma obra bem diferente de tudo que estava sendo lançado à época, hoje muito obscuro. Então fica a recomendação, bem perturbador, né, do início ao fim, embora no seu caráter psicológico e não nas cenas. Dagon, filme dirigido por Stuart Gordon, baseado na obra do Lovecraft, é sobre esse casal que está em alto mar, o barco vai começar a afundar, ele vai buscar refúgio nessa ilha abandonada. Conforme eles pisam nessa ilha, eles percebem que não existem seres humanos ali, e sim criaturas que enaltecem exatamente o deus Dagon do título, e ali eles vão tentar de alguma forma sobreviver. Uma obra menor quando a gente olha para o trabalho adaptado do Lovecraft para o cinema, para o terror, e mesmo dentro da filmografia do Stuart Gordon, é assistir por curiosidade mesmo. Ele tem um aspecto barato, mas a história é fascinante ao encarar essa nova mitologia entregue ao espectador. O Stuart Gordon, nessa época, estava fazendo muito filme de crime, muito filme de drama, estava tirando para outros gêneros. Aqui uma chance de vê-lo dentro do terror. A Volta do Dr. X, sequência daquele filme clássico do início dos anos 30 com Lionel Atwill. A diferença é o seguinte: Lionel Atwill dá lugar a Humphrey Bogart, o único filme de terror da carreira desse lendário ator do mundo noir, né? É sobre um jornalista. O Humphrey Bogart interpreta exatamente o vilão, né? Ele é um jornalista que ele está prestes a entrevistar uma personalidade da mídia. Ele vai até o apartamento da mulher, ele entra no local e percebe que a mulher está morta. Ele sai do lugar para contatar as autoridades, volta com um monte de gente e o corpo sumiu. Logo ele se percebe dentro de um jogo de enganação e como o principal suspeito dentro desse desaparecimento. 60 minutinhos, né? Filme curtinho, não dá nem tempo de piscar, é muita história para pouco tempo, né? O Humphrey Bogart não tem boas lembranças de ter atuado nesse filme, mas é um filme divertido. Filmes dos anos 30 raramente decepcionam, e esse aqui é bem perdido, né? A gente olha geralmente para as obras do Peter Lorre, do Boris Karloff, do Bela Lugosi, e esquece desse clássico do Humphrey Bogart, filme B em sua essência. O Sanatório de Clepsidra, um homem está dentro desse trem, ele vai visitar o pai nessa instituição psiquiátrica, porém conforme ele chega no lugar, ele percebe que o tempo não se move da mesma forma. Logo nós vamos ter uma espécie de pesadelo, riquíssimo visualmente, uma opção da Polônia, né? O camarada lançou esse filme, foi um projeto de amor mesmo, ele queria lançar de qualquer forma. O filme foi censurado no país, foi tido como comunista, ele colocou o filme em vários envelopes ali, aquelas caixas de filme, né? E lançou, jogou para a Europa. Foi proibido durante vários filmes durante vários anos de lançar filmes por conta desse ato. Hoje em dia a gente pode encontrar esse filme restaurado, inclusive, e o imaginário visual desse filme é impecável, cinematografia, como ele vai passando, como se fosse um sonho mesmo. Em um momento ele está conversando com uma pessoa, ele entra embaixo de uma cama, tem um cara lá embaixo, ele sai da cama, é um mundo completamente diferente, e a cada 5, 10 minutos nós estamos alternando em cenários, não dá tempo de ficar chato, é brilhante. Se esse filme tivesse 5 horas de duração, a gente assistiria sem nem mesmo piscar. Obra-prima suprema, né? Eu trouxe essa lista, é mais um drama, é mais um filme surrealista do que exatamente um filme de terror. Mas por ter essa temática, hospital psiquiátrico, sonhos, pesadelos, eu decidi incluí-lo aqui. Então esse você pode assistir, né? Que você vai amar cada segundo. E cinema polonês, nessa época, o pessoal estava super inspirado. Hoje em dia, né? Você olha para cinema da Europa, você vê uma grande decepção, né? Ultimamente, muito filme mais ou menos igual, os dramas pessoais ali que não refletem nada, parecem documentários. Nessa época, cinema polonês, francês, alemão, os caras estavam com a criatividade lá em cima. Hoje em dia, né, você olha mais para um cinema grego, para o cinema dinamarquês, que naquela época não existia. A família Inugami, o patriarca de uma família tradicional japonesa, vai morrer e vai deixar a herança para uma pessoa que não está exatamente ligada à família. Após isso, uma série de crimes vai acontecer exatamente dentro daquele território da família. Nós vamos tentar descobrir quem é o culpado. 2 horas e 20, 2 horas e 40 de filme, direção do Kon Ishikawa. É um filme concentrado em esmiuçar cada personagem. São vários e vários personagens dentro dessa família. Nós vamos vendo as motivações, bem macabro, conforme ele vai avançando, né? Conforme essas mortes vão surgindo, e percebam como essas mortes surgem, né? Cabeças, pessoas que aparecem em lagos,
barcos, no mar, bem bonito visualmente, embora ele não seja tão rico quanto outras opções naquele rigor widescreen, né, que eram lançados. Esse filme num formato meio 4x3, então ele foge às regras, tem um aspecto meio televisivo, mas então, se sentar, eu recomendo mais se você já tiver assistido muitos filmes japoneses e goste do que está assistindo. Não é um filme que para você assistir, sei lá, nunca assisti filme japonês, vou assistir A Família Inugami, que não vai funcionar, né? É um filme que tem um ritmo completamente simples. Loucura Sangrenta Frightmare, em seu título original, obra dos anos 70 também, é sobre essa família, né? A mãe da família em questão, ela é uma canibal, que ela atacou pessoas na década de 50, ela esteve em um hospital psiquiátrico, agora ela parece estar curada. Quando outros ataques vão surgindo, nós vamos ter várias frentes dentro exatamente dessa família. Tem essa mulher que é completamente surtada, tem uma filha ali que vive longe dessa família e está tentando levar uma vida perfeita junto com uma irmã, que a irmã não sabe que os pais ainda estão vivos, e essa irmã começa a demonstrar um comportamento meio perverso, né? Tudo vai converger, resultando aí em um espetáculo do macabro. Eu falei sobre o cinema mais atual, vocês já assistiram aquele Grave? Acho que é Grave o título, que é uma família exatamente de canibais. Ela vai para a universidade e começa a se dar conta que ela tem esse gosto estranho. É uma parceria perfeita. Eu diria que Grave é quase um remake desse Frightmare, em uma versão um pouquinho mais séria, mas você com certeza já deve ter ouvido falar que foi um filme bem popular que saiu nos últimos anos. Então, gostou daquele filme? Pode assistir Frightmare, que você também vai se apaixonar. E com o legal é que a mulher, ela tem essas cartas de tarô. O pessoal vai ler a sorte com ela, e a sorte é sempre a mesma, ela sempre tira a mesma cartinha, a da morte, porque é ela que vai matar as pessoas. Essa cena as cenas mais engraçadas do filme, e bem desconfortável nesses ataques que vão surgindo. A menção honrosa desse vídeo vai para Cigarette Burns, é um mini-filme, né, que pertence àquela série Masters of Horror. Esse episódio é dirigido pelo John Carpenter e é sobre um homem, ele comanda esse cinema, ele está atolado em dívidas e aceita a proposta de encontrar um filme possivelmente amaldiçoado. As pessoas que assistiram esse filme ficaram loucas. Ele vai tentar encontrar o exemplar pelo submundo do cinema. Udo Kier tem uma pequena participação aqui também. Aquele momento que a direção do Carpenter estava bem preguiçosa, né? Parece ter sido filmado em poucas semanas. O Carpenter fala, não, quero ganhar um dinheirinho aqui, pronto, né? A história é muito boa, então é uma pena que o Carpenter não tenha dedicado mais tempo a criar cada cena, né? A história que envolve sobrenatural, que envolve buscas, mundo snuff, né? O personagem, a brincadeira com os bastidores do cinema, desde a sala de projeção. Então é uma obra interessante, né? E me falem aí, porque eu não conheço nada além de Cigarette Burns dentro dessa série, se vale a pena assistir os demais episódios. The Signal Man encerra o vídeo de hoje. É sobre esse homem, ele está passeando em meio às proximidades de sua residência, tem um trilho de trem, tem um posto ali que um trabalhador está exercendo suas funções. Ele vai conversar com o sujeito e o sujeito começa a trazer histórias de fantasmas, histórias sobrenaturais que ele viu exatamente naquele lugar, na boca daquele túnel, daquele trem, e é isso, simplesmente isso, essas histórias assustadoras durante apenas 38, 40 minutinhos. Essa obra pertence àquela saga, aquela série de filmes, mini-filmes clássicos baseados em contos de fantasmas. Geralmente são baseados nas obras do M.R. James, né, como Lost Hearts, The Treasure of Abbot Thomas, que são os melhores dessa saga. Esse em questão é baseado em um conto do Charles Dickens. Percebam a performance do Damon Elliott como protagonista, fantástica, o filme é assustador, o pessoal, aquele bafo, aquela fumaça, frio pra caramba, as cenas assustadoras quando elas aparecem são perfeitas, introduzidas com uma maestria ímpar. Um dos maiores filmes que eu tive a oportunidade de ver na vida. É difícil, esse filme é extremamente obscuro, eu duvido que alguém tenha recomendado aqui pra vocês no YouTube, então vai ser a maior recomendação da história do canal. Jamais eu vou conseguir superar essa recomendação em caráter de filmes obscuros, ou seja, aproveite, você encontra aqui na plataforma,
aproveite, cria o clima perfeito, porque você jamais vai se esquecer desse filme. Automaticamente se tornou uma opção de conforto, que todo ano eu vou ter que passar por ela. Conheci faz 2 semanas, me apaixonei e queria ter a oportunidade de viver aquela experiência novamente pela primeira vez. Mais um vídeo que chegou ao final, 2 opções aqui ao lado, com filmes obscuros, desconhecidos, raros para você assistir. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.